Sejam muito bem-vindos ao Até Aí, ok? E hoje eu vou contar uma história que é da Carol com o avô dela, mas eu vou deixar um alerta gatilho para as pessoas que têm o estômago um pouco sensível. Se você tá comendo ou se você vai comer daqui a pouco, não ouça. E se você é uma pessoa que, é mais sensível com coisas um pouco escatológicas, não ouça também. Pula que a gente se vê na próxima história. Vem comigo. Essa história aconteceu quando a Carol tinha uns 17 anos, hoje ela já está na faixa dos 30, e a Sabrina tinha uns 13 anos. Elas tinham um avô, que hoje já é falecido, mas elas se referiam a ele como um senhor carrancudo, um vovô muito carrancudo. O nome dele era Micael. Por que ele era carrancudo? Porque ele estava sempre de cara fechada, ele não era nem um pouco bem-humorado, ele não era aquele vô que brinca com a gente o tempo todo, sabe? Ele era aquele vô que dava boa noite pro Jornal Nacional, mas que xingava a TV. Muito, muito, muito lúcido, até o dia do falecimento dele. Tão lúcido que um mês depois que a esposa dele faleceu, ali já aos 70 anos, ele já estava com outra namorada. E depois ele ainda namorou outra. Só que assim, ó, por que ele era tão ranzinza? Porque ele sofreu muito na vida quando ele era novo. Ele veio da Polônia direto para o Brasil, fugido da Segunda Guerra Mundial com os pais quando ele só tinha 12 anos. E aí ele tinha que trabalhar na lavoura e ele veio com a roupa do corpo. Então ele sempre foi muito acostumado a estocar trigo, sal e azeite caso eles passassem alguma necessidade. Então ele tinha os medos e os traumas do que ele viveu nessa Segunda Guerra Mundial enquanto ele era criança. E por isso que ele era um cara mais fechado. Não era por brincadeira dele ou alguma coisa assim. É porque ele teve uma vida bem difícil e você, criança, se pra gente ter que lidar com a pandemia já foi difícil, né? Porque era uma doença que pegava todo mundo e teve gente que ficou com muitos traumas dessa época, né? Que carrega até hoje aí alguns problemas emocionais por causa disso. Imagina uma criança de 12 anos que teve que fugir com a roupa do corpo com os pais da Segunda Guerra. Então nem dá para imaginar. E uma outra característica que o seu Micael tinha é que ele só tomava banho aos sábados, independente do que acontecesse. E isso era uma característica dele. Há muitos anos ele era assim. Então ele tinha um cheiro, um aroma um pouco peculiar da falta de banho. Eu não sei dizer, a Carol também não sabe, se ele é assim desde criança, né, por causa de tudo que eles passaram, que tiveram que fugir, nananã, ou se foi só depois de mais velho que ele adquiriu esse hábito dele, porque as pessoas idosas, elas sentem muito frio, então não é muito difícil a gente achar pessoas idosas que não tomam banho com frequência. Um domingo de sol, a Carol estava com seus 17 anos, então a gente está falando dessa época. Eles resolveram fazer um passeio em família, descer ali para o litoral, né, perto da onde eles moravam, que dava umas 2 horas de distância, mais ou menos. Eu imagino que seja tipo aqui de Curitiba até Guaratuba, até o nosso litoral aqui. Deve ser uma coisa bem semelhante. E resolveram levar o vovô Micael para dar um passeio junto com eles. Só que em outros carros tinham outros parentes, então foi a família toda em vários carros. E quando eles desceram, eles passaram o dia todo lá fazendo churrasco, pescando, as crianças brincando, comendo um monte de porcaria e até aí, ok. Depois que o dia terminou, todo mundo tinha se divertido, cada um foi para o seu carro para voltar embora, né, para a cidade, eles não iam dormir. E como a maioria das pessoas faz, ou deveriam fazer, deixaram o seu Micael sentar no banco da frente, né? Que é quando ficam os mais velhos no banco da frente. Então ficou o seu Micael no banco da frente, o pai da Carol dirigindo, no banco de trás a Sabrina, que é a irmã da Carol, a Carol e a mãe delas. E bora voltar. No que o carro começou a andar, o pai da Carol, ele falou assim: Credo, que cheiro de cocô. Olha o pé de vocês para ver se ninguém pisou em cocô de cachorro ou alguma coisa assim.
E tudo isso de noite com o carro em movimento, então não dava para ver direito. Mas pelo que todo mundo conseguiu ver ali, ninguém tinha pisado no cocô. E a mãe da Carol falou que já tinha olhado e que ninguém tinha pisado. Mas lá atrás o cheiro estava mais forte. E o pai da Carol, que estava dirigindo, ele ficava reclamando. Nossa, mas meu nariz tá ardendo, tem alguma coisa de errado, não é possível. A Carol e a Sabrina, que estavam no banco de trás, vocês sabem como é que são adolescentes, né? Elas duas se olharam porque elas duas perceberam uma cena que elas tinham visto pouquíssimas vezes na vida. O vovô que estava no banco da frente estava com um sorriso bem do sem vergonha, sabe? De canto. Ele olhava o sapato dele e falava. Não fui eu que pisei. Não, não, não. O pai da Carol, ele abria todos os vidros e ele falava. Não é possível. Alguém pisou no cocô porque o cheiro tá dentro do carro. Esse cheiro tá acompanhando a gente. E o que as meninas pensaram? Que o seu Micael tinha pisado e não tinha olhado direito. Ou que ele sabia que ele tinha pisado e por isso que ele estava com um sorrisinho de canto. Aquele vento dos vidros abertos para tentar ventilar e aquele vento indo para o banco de trás, as meninas estavam quase vomitando já com o cheiro. Só que na metade do caminho, o que elas cochicharam entre elas? Que elas achavam que o seu Micael tinha soltado um pum e, sem querer, tinha feito cocô na calça, pela idade dele. E até aí, ok. Só que sempre que alguém falava desse cheiro, ele soltava um sorrisinho de canto. Bem cara de velhinho safado. Ele dava esse sorrisinho, olhava para o pé, falava que não tinha sido ele. E aí, beleza. Não foi seu Micael, não foi ninguém. Alguma coisa, né? Será que um cachorro entrou aqui? Sei lá. Chegaram na cidade deles e foram deixar o seu Micael em casa. Ele levantou do banco, deu tchau para todo mundo e foi. Só que o pai da Carol, ele começou a falar para alguém pular para o banco da frente. Mas nenhuma delas queria. Por quê? Porque elas estavam com medo que o banco tivesse sujo de cocô por causa do que elas tinham deduzido. E elas falavam: Não, pai, vamos assim mesmo. A gente já tá cansada. Vamos assim mesmo. Vai embora pra casa que a gente tá perto já. Só que eu acho que antigamente, como não existia, né, os carros de aplicativo que nem hoje, que, né, não tem problema você dirigir, acho que era um hábito nunca ficar sozinho do banco da frente e todo mundo atrás, sabe? Então ele ficou insistindo. E aí ele pegou a Sabrina, a mais nova, que estava sentada ali no meio, e falou para ela. Vamos, só põe aqui, não precisa nem descer do carro. Ela ficou desesperada, ela começou a chorar de desespero. Ela, magrinha, pequenininha, ela teve que sentar ali. E a Carol e a mãe dela atrás, elas se matavam de rir da situação. Bem sacanas, né? E quando chegaram em casa, a Sabrina, ela tava com uma calça bege bem clarinha, assim, meio laranja. Quando ela levantou do banco para entrar em casa, tinha uma mancha marrom na bunda dela. Uma mancha marrom na calça. E aí elas começaram a falar: Meu Deus do céu, o vô se cagou mesmo. A Sabrina começou a chorar. E só aí que o pai delas entendeu o porquê que ninguém queria pular para o banco da frente, porque elas tinham deduzido que ele tinha feito cocô. A irmã e a mãe não conseguiram nem ajudar ela a tirar a roupa, porque elas se dobravam no chão para rir, o que é super compreensível. E elas não sabiam se elas davam mais risada da situação ou do desespero da Sabrina. Então a Sabrina ela teve que tirar a roupa, correu pro banho, porque ela falou: Meu Deus, isso aqui vai me atravessar, vai me dar uma infecção. Ela entrou em desespero. Para vocês terem noção do estrago que fez, o pai delas precisou arrancar o banco do carro para lavar em casa. Ele arrancou o banco, não é um paninho. Ele arrancou. Porque ele ficou com medo que entrasse aquilo na espuma, nunca mais saísse aquele cheiro, que ficasse ali incrustado. Mas, até aí, acredite se quiser. Até aí, ok. Vocês lembram que o seu Micael, ele só tomava banho aos sábados? Então, eles voltaram do passeio no domingo à noite. E aí, na semana que se iniciou, a mãe da Carol só conseguiu ir até a casa do pai dela na quinta-feira. Por quê?
porque ela não tinha acesso ao carro, porque o marido dela usava para trabalhar. Não era tão perto assim, a ponto dela ir a pé. E ela tinha os afazeres dela ali com as meninas, então ela não conseguiu ir antes. E ela sabe que ele é super lúcido e que deve ter sido ali algum acidente, e que ele chegaria em casa, tomaria banho e tudo ok. Então ela não se preocupou. Só que na quinta-feira, quando ela chegou lá, pra surpresa dela, ele tava com a mesma roupa que ele tinha ido no domingo. Gente, ele tava com a roupa cagada. Porque como ele tinha tomado banho no sábado antes de ir, ele só ia tomar banho de novo no outro sábado. E daí ela se preocupou e ela questionou ele o que aconteceu, para saber se estava tudo bem de saúde, se ele precisava ir no médico. E ele falou que não, estava tudo bem, e ainda falou com deboche. Eu fui soltar um pum e me caguei. Gente, desse jeito. Só que ele não fez cocô na calça no carro. Ele fez cocô na calça lá no lugar. E aí ele foi no banheiro, lavou a cueca dele, tirou o excesso, colocou a cueca molhada mesmo, para que ela aguentasse até o próximo sábado. Socorro! E aí, por que ela confirmou que isso realmente aconteceu? Porque no sábado, quando ela foi lá pegar a roupa dele para lavar, só tinha ali aquela cueca que ele tinha acabado de tirar. E ela realmente estava suja. A família ficou preocupada por ser uma pessoa mais de idade. E eles estavam levando esse assunto a sério, não era nem no deboche. Só que quando eles foram conversar com ele de novo para ver o que tinha acontecido, ele começou a rir. Ele falou: Eu consegui segurar. Eu não tava afim. Não tava afim de segurar, tava com preguiça até o banheiro e fiz na calça mesmo. E assim, isso nunca mais aconteceu. Eles ficaram monitorando ali, né? Cuidando dele. A irmã da mãe da Carol, a tia da Carol, até foi ficar umas 2 semanas ali na casa dele para ver se estava tudo bem, se isso não ia acontecer. Cuidaram das roupas dele, mas ele falava que ele preferia morar sozinho, ficar sozinho, que não queria ninguém ali. E realmente isso nunca mais aconteceu. Ele foi morrer com seus 88 anos. Nessa história aqui, ele tinha 70, por volta de 70. Ele só foi morrer com 88 anos. Então, levou mais 18 anos para ele falecer depois disso que aconteceu, para que ele desse ali um sinal de que ele estava mal de saúde. Então, um homem fortíssimo, lúcido, porém um sem vergonha. Essa história, obviamente, né? Ela foi inesquecível na vida delas. E antes que vocês me perguntem, eu falei para ela: isso vai expor um pouquinho o seu avô, né? Um senhor que não tá mais aqui para se defender. Só que é uma coisa íntima. Então eu fico com um pouco de receio. Mas ela falou que isso não, porque a família inteira já sabia e não foi uma coisa, não foi um problema de saúde relacionado com a idade, foi de safadeza mesmo. Que isso poderia ter sido o pai dela, a mãe dela, qualquer um. Porque pelo sorrisinho de canto, ele, que era uma pessoa que nunca brincava com nada, de repente ele começar a rir falando que isso aconteceu. Então, o seu Micael é um senhor sem vergonha, literalmente. Eu vou dizer para vocês que eu não tenho nada a acrescentar sobre essa história, que se você estava comendo e perdeu o apetite, você foi avisado. Mas, gente, que história surreal. Eu falei para ela que se fosse eu com certeza absoluta teria ficado em cima dele. Meu Deus, tá com um problema de segurar. Mas não, nunca mais aconteceu isso. Que loucura, que doideira. Mas eu fico pensando como a idade ela é uma coisa. A gente não vai se importando, né? Igual ele não se importou. Tô fedendo, tá todo mundo sentindo meu cheiro aqui no carro, não tô nem aí. Ele não se importou. E a gente é novo, a gente fica se importando com cada coisa, né? Claro, se você tiver com um cheiro ruim, se você tiver. Você não vai fazer cocô na calça, né? Por favor. Mas a gente se importa tanto. Essa roupa tá feia pra sair na rua, não sei o quê. E com a idade, as pessoas vão desencanando, né? E tem alguns que desencanam até demais. Concordam? Mas essa é a história do seu Micael. Mais uma vez reforçando, a Carol não acha que isso seja uma exposição nem nada, porque para eles, por incrível que pareça, por mais trágico que tenha sido, para eles é uma forma de manter a memória dele viva com um certo respeito, ainda que não pareça. Porque
foi um dos poucos momentos, se não o único, que eles se divertiram horrores com ele. Que ele deu risada, que elas viram um humor nele, um deboche. Então, para elas, não é uma história, ai, o meu avô era porco, era relaxado, era um sem vergonha. Não isso, mas lembram daquele dia que até ele achou a situação engraçada? Então, o modo como elas enxergam a situação é isso. Para elas, vale que, na memória delas, ficou um dia em que eles conseguiram se divertir de alguma forma e viram um outro lado que passaram a vida inteira praticamente sem conhecer, por conta da história triste que ele tinha. Então, por isso que essa história não é uma exposição a respeito dele. Eu respeito a família, né? E conto essa história com um pouco de receio, mas com muito carinho e em função do carinho das memórias que eles têm, que a família da Carol tem. Então é isso. E essa história, por mais trágica que ela seja, ela tem aí, contraditoriamente falando, uma beleza disfarçada, escondida. Mas é isso. Mandem a sua história até aí, ok.podcast@gmail.com. Me sigam no Instagram, @ateaiok.podcast. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!